Olha, como eu tô feliz. A gente fez uma campanha no Twitter faz alguns dias para prender esse meliante aqui. Ele fez um vídeo, eu não vou mostrar o vídeo aqui porque eu tentei colocar no YouTube Shorts, o YouTube tirou do ar por conter ameaça, apesar de a gente tá denunciando a ameaça. Ele fez um vídeo falando que ele vai matar o Alexandre de Moraes e que os homens dele já estão em cima do Alexandre de Moraes e tudo mais. Ele fala: "Meu nome é Sarney do Maranhãozinho, tudo mais, eu não tenho medo de você, Alexandre". Pois bem, tá aqui o Sarney do Maranhãozinho. Foi passear de viatura. O Sarney do Maranhãozinho já está enjaulado. Chegou no Alexandre. O Randolph Rodrigues pediu na sexta de manhã a prisão dele. Antes do pedido chegar, a polícia já estava na rua para prendê-lo. Quer dizer, o Alexandre mandou prendê-lo antes. A nossa mensagem chegou antes do Alexandre. Se ferrou. Mais um terrorista preso aí com sucesso. Agora vamos falar do assunto do vídeo, que é a reunião do Lula com os generais. O Lula indicou o ministro da Defesa, que é o José Múcio. José Múcio é um nome que, olha, esse cara já tem lives, ele tem vídeos dele aí falando que ele admira o Bolsonaro, que ele gosta do Bolsonaro, tudo mais. Porém, ele tem interlocução também com o PT. Tem muita gente que tem interlocução tanto com o bolsonarismo tanto quanto com outros setores da política, até com a esquerda. Tem gente que transita em todos os lados. Ok, o José Múcio foi indicado para o Ministério da Defesa e os militares gostaram da indicação dele. Falaram: é um sinal de que o Lula não vai vir com tudo para cima da gente. Eu acredito que o Lula não tem que ir com tudo para cima dos militares. Tem que ser pouco a pouco mesmo, viu? Um programa maciço de desinvestimento nos militares, mas bem pouco a pouco para eles, quando eles perceberem já é tarde demais. Tá, aí o José Múcio, mas isso é só minha opinião, não quer dizer que o Lula vai fazer, até duvido, inclusive, que vai fazer, infelizmente. Mas aí o José Múcio conversou com vários militares e tudo mais, e ele percebeu que tinha um clima bem bolsonarista. Inclusive, ele chegou a dar uma entrevista faz uma semana mais ou menos, uma entrevista perigosíssima dele, em que ele fala que os dias, a partir de agora, até o Lula assumir, serão os dias mais difíceis. E que ele não sabe o que vai acontecer. E que se tiver um golpe no Brasil, o Brasil vai ser isolado do mundo. Eu falo: peraí, meu, o ministro da Justiça, indicado pelo Lula, fala que vão ser os dias mais difíceis, que não sabe o que vai acontecer. E que se tiver um golpe, ele ventila golpe. E já o que pode acontecer depois do golpe. Eu falo: pô, meu, que ministro. Ok, o Lula escalou, o pessoal do Lula também, e eles foram articular lá com os militares. Por quê? Porque tinha um burburinho aí. Depois saiu a informação de que o GSI está por trás dos ataques terroristas que aconteceram dia 12, que aquilo era o esboço da tentativa golpista que eles fariam nas próximas semanas, que parece que foi abortada essa tentativa. Ok. Então, no meio dessas articulações, o Lula se encontrou com os chefes das Forças Armadas indicados pelo Bolsonaro. Vamos lembrar, o Bolsonaro, no ano passado, trocou os 3 chefes das Forças Armadas porque os 3 se demitiram. Que, aliás, é um negócio que eu não entendo. Você está descontente com o governo, dizendo que tem politização do Exército. Então, o que você faz? Eu vou me demitir e deixar quem está politizando indicar um novo chefe. Militar, né? Não dá para exigir que sejam também gênios, ainda mais militar bolsonarista, né? Tem muito militar inteligente, mas os bolsonaristas é um pior que o outro, né? Tá, se demitiram. Aí o Bolsonaro escolheu a dedo 3 bolsominions. Um deles, que foi a escolha que o Bolsonaro menos gostou, era o general Paulo Sérgio, que hoje é o ministro da Defesa. O general Paulo Sérgio, no ano passado, ele fez um papel muito importante de segurar o golpismo do Bolsonaro. Lembra que o Bolsonaro falava que era golpe em 7 de setembro e tudo mais? E o general Paulo Sérgio, nas 4, 5 semanas anteriores ao 7 de setembro, ou seja, antes do 7 de setembro, ele deu várias pancadas no Bolsonaro. Chegou no dia do soldado, 10 dias, menos de 2 semanas antes do 7 de setembro, deu uma pancada forte no Bolsonaro, depois em vários discursos, e ali meio que apaziguou. Também, obviamente, teve a ação do Alexandre de Moraes, e ali o golpismo do Bolsonaro virou só discurso criminoso mesmo. Tá. O Bolsonaro tirou o general Paulo Sérgio em abril desse ano, que o Braga Neto era ministro da Defesa, foi vice do Bolsonaro. Teve que sair do ministério. O Paulo Sérgio foi para o Ministério da Defesa e o Bolsonaro pôde escolher a dedo outro bolsonarista e colocou lá um bolsonarista como chefe do Exército. Ok. Hoje, o chefe mas mesmo assim é o menos bolsonarista, os mais são o da Aeronáutica e o da Marinha. Hoje, ontem, os chefes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército se encontraram com o ministro da Defesa do Lula, com o Lula e com alguns integrantes do governo do Lula, que farão parte do governo do Lula. Ok.
Aí é que o Bolsonaro chorou muito. Por quê? Só deles já terem se encontrado é uma derrota muito grande para o Bolsonaro. O Bolsonaro tinha um plano. O plano do Bolsonaro consistia em o Lula, obviamente ele vai trocar esses 3 que estão aí, vai colocar 3 outros. O Lula vai fazer a indicação, ele só pode fazer a partir do dia 1º de janeiro, ele não pode indicar antes. O Bolsonaro queria que os 3 chefes se demitissem, o chefe do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que os 3 comandantes gerais se demitissem e deixassem um vácuo no poder dessas instituições, o Bolsonaro não ia indicar ninguém, e ficasse um vácuo até o Lula assumir. Se ficar um vácuo, o que acontece? Primeiro, o Bolsonaro ia usar isso com o gabinete do ódio para insuflar os golpistas, para inflamar manifestações aí por todo o Brasil, dizendo, ó, tá vendo, é agora que vai, olha, não tem mais chefe do Exército, eles estão se rebelando contra o Lula. Essa seria a narrativa. Uma rebelião das Forças Armadas contra o Lula. Ele usaria isso principalmente nos grupos internos. Essa é a parte que muita gente não entende sobre a estratégia de comunicação do Bolsonaro. Eles têm milhares de grupos no WhatsApp que são divididos por nicho. Tem grupos que são só de militares. Tem grupo só de policiais militares, mas tem grupo de militares, só de gente do exército. Aí nesses grupos o gabinete do ódio também está presente. Eles também jogam muito conteúdo, e doutrinam as pessoas lá. Ainda mais, eu vou falar, esses militares, só tem bolsonarista nos militares. Manipular bolsonarista parece que é igual tirar doce de criança, é uma coisa muito fácil. Tá, olha, a criança ainda quando você tira doce é capaz de chorar, mas bolsonarista não, esse é manipulado, é pior ainda. Pois bem, o que acontece? A manipulação seria, olha, tá tendo uma rebelião, é hora de todos dos militares saírem às ruas. Aí ia ter um caos total. Junta isso com os atos de terrorismo que eles estavam planejando fazer, ou talvez ainda estejam. Acredito que foi abortado o plano. Depois você comenta aí que eu faço um vídeo só sobre isso. Tá, esse seria o plano do Bolsonaro, o tudo ou nada dele, entre Natal e Ano Novo. Aconteceria isso tudo. Tá, talvez a demissão dos chefes antes, mas os atos terroristas e tudo mais entre Natal e Ano Novo. O plano passava pelos 3 se demitirem antes. Isso estava acertado. Isso era dado como certo uma semana atrás. Então, veja, em uma semana, o que mudou? Os 3 estavam certos que iam se demitir, isso tudo era parte do plano, todo mundo sabe que era parte do plano do Bolsonaro, e todo mundo lá em Brasília, né? Se você não sabia, tá sabendo agora. Se encontraram com o Lula e falaram, não, a gente só vai deixar o cargo dia 2 quando você fizer a indicação dos novos chefes. Ok, Lula? E o Lula falou, ok, então dia 1 ou dia 2 o Lula indica os novos chefes das Forças Armadas, do Exército, Marinha e Aeronáutica, e os 3 entregam os cargos pacificamente. Entregariam pacificamente antes mesmo, mas não vai dar margem a golpismo do Bolsonaro. Lula já será presidente, então vai ter uma transição muito mais tranquila. A articulação foi feita pelo José Múcio. Os militares, tem grupos diferentes de militares. Os militares do GSI fizeram uma carta com exigências ao governo Lula. Sabia disso? Exigências. O GSI é o Gabinete de Segurança Institucional do General Heleno. Sabe quais as exigências deles? Entre outras coisas. Que o Lula mantenha a atual equipe, ou seja, mantenha um mando de bolsominion na segurança dele mesmo. 2, que o Lula mantenha a segurança presidencial e a ABIN. A ABIN é a Agência Brasileira de Inteligência, de Espionagem e tudo mais, sob comando do GSI, ou seja, para continuar sob comando do General Heleno. Aí exigiram também que o Lula indique não sei quem para chefe das forças, e que isso vai apaziguar. GSI. O pessoal do Lula deve ter lido a folha lá com as exigências e dado risada. Ai, como eu quero ver esse General Heleno preso. Pois bem, aí o que acontece? Qual foi a articulação feita? Não sabemos todos os detalhes, mas o Lula é o rei da articulação. Você percebe uma coisa? Todos aqueles erros que o governo Dilma cometeu, e eu lembro que eu não tinha ainda, infelizmente não tem registro em vídeo, só em texto, quando eu tinha o site tenho ainda o site do Plantão Brasil, mas eu escrevia no site do Plantão Brasil, agora tem em vídeo. Todos os erros que o governo Dilma cometeu, o Lula não comete. Que era erro de quê? Vamos peitar os militares. Tá, mas você tem cacife para peitar os militares? Não, mas vamos peitar. Vamos peitar o Centrão? Tá, mas você tem maioria? Não, não tenho, mas vou peitar mesmo assim, porque, a Globo tá me criticando, porque eu coloco gente do Centrão no governo, então eu vou peitar o Centrão. O PSOL tá me criticando, porque eu negocio articulação com o Centrão, faço articulação. Então, vamos peitar o Centrão e os militares. O que aconteceu? Golpe. 6 anos de desgraça no Brasil, 2 de Temer e 4 de Bolsonaro, porque peitaram. O Lula não peita ninguém, ele articula. Lula,
subirá a rampa. Que grande dia que vai ser, não posso esperar. Peça aí sua inscrição no canal. Falou!